Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas a mais uma sessão da União, não é? Para esta plataforma. Como sabem, e antes de começarmos, nós gravamos as nossas sessões, portanto, quem não tem a vontade de ter a sua imagem gravada e depois disponibilizada, possivelmente no YouTube, peço por favor que retirem a imagem. Quem quiser participar, esteja à vontade. No final, vamos abrir o, a parte normal de nós costumamos dizer as preocupações e as vossas questões. Portanto, estejam à vontade para colocar pelo chat, para levantar a mão, para participar. Volto a reforçar o meu pedido de desligarem o vosso microfone, está bem? E aproveito para dar as boas-vindas a Helena Ribeiro, da Associação Iris Social, uma entidade que ela terá todo o gosto em apresentar, parceira aqui da União já em algumas iniciativas, e achamos que seriam aqui um perfeito encaixe para nos explicar aqui um pouco, aqui, em termos introdutórios, nesta sessão, o que é efetivamente a inovação social e como é que vocês podem pensar os vossos projetos de forma a poderem serem candidatos a estes dois avisos que nos vamos apresentar hoje. Vamos falar inicialmente dos parcerias para a inovação social, que é uma candidatura no Portugal 2030, e depois vamos falar do aviso de abertura de candidaturas aos projetos inovadores, da segurança social, também, que sai do Orçamento de Estado, portanto, tem de ser, que tem depois também a possibilidade de, caso corra tudo bem, como ocorre sempre, ter acordo de cooperação. Portanto, a sessão começará com a Liana. Vai do Teixeira, se calhar. Com a Liana aqui a apresentarmos, não sei se queres passar à frente, Liana, a apresentarmos fazermos aqui uma breve introdução à inovação social e depois percorreremos os dois avisos que, portanto, hoje em apreço. Portanto, Liana, passo a palavra. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos e todas. Obrigada, Sara, pelo convite. Para nós é um gosto muito grande, para mim é um gosto muito grande estar aqui nesta sessão convosco, a falar sobre o tema que para nós é o tema, uma vez que nós somos uma incubadora de inovação social e, portanto, é com muito gosto que partilhamos o que é a inovação social com outras organizações. Então, em primeiro lugar, uma breve nota introdutória sobre a Iris. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, com sede no Porto, desde 2020, mas o trabalho da Iris começou em 2017, na região do Tâmega e Sousa, já voltado para o trabalho com toda a região norte, enquanto a primeira incubadora de inovação social do país, apoiada pela Portugal Inovação Social, naquilo que eram as antigas parcerias para o impacto, que hoje vamos ver no formato. Foi assim que nós também começamos. Aquilo que nós fazemos sobretudo, trabalhar em dois eixos. Trabalhamos com empreendedores sociais, ajudamos a desenvolverem as suas iniciativas, que aquilo que procuram é gerar impacto social e ou ambiental de uma forma criativa, e trabalhamos muito também com organizações do setor público, do setor privado, do setor social mais tradicional, naquilo que é capacitação para esta área, não só da inovação social, mas todos os temas adjacentes, como medição de impacto, gestão de parcerias, etc., sempre tendo como foco este tema. Portanto, é com muito gosto que cá estamos e que vemos o entusiasmo perante este tema e possivelmente vão surgir muitas candidaturas da região norte, como de resto é tradição sermos a região mais inovadora, portanto estou em crer que vai continuar a acontecer, muito com o apoio também aqui da Udipsporto, com o know-how na elaboração de candidaturas e apoio a este tipo de projetos. Portanto, o foco aqui é, em primeiro lugar, vou cumprir o tempo que me foi dado aqui pela Sara, portanto até ao máximo 30 minutos, portanto vou tentar até ser mais breve, acabar por volta das 3. De qualquer forma, trata-se apenas de uma introdução, este é um tema muito vasto, isto é uma pequena introdução que vamos fazer, eu vou usar aqui alguns exemplos práticos, de qualquer forma estou totalmente disponível e ficarei até ao final da sessão para, caso existam dúvidas ou eventuais até partilhas ou sugestões que queiram fazer. Então, o que é isto da inovação social?
Para muitas organizações já é mais do que conhecido, de qualquer forma acho que nunca é demais revisitarmos os conceitos, especialmente numa altura em que o foco pode ser agarrar uma oportunidade de financiamento nesta área e, portanto, os conceitos estarem bem alinhados, de facto sentimos que é um bom princípio para que depois toda a ideia, todo o projeto a apresentar seja muito consistente. Então, a inovação social é o desenvolvimento de soluções inovadoras com impacto social e ou ambiental positivo para problemas graves, negligenciados e importantes para a sociedade. Portanto, nós temos aqui essencialmente, logo na definição, dois focos muito importantes. Em primeiro lugar, as soluções têm que ser inovadoras, tem que ser algo que ainda não foi feito, que ainda não foi experimentado. O segundo, estas soluções surgem como resposta a problemas que são efetivamente graves, ou seja, que afetam de uma forma grave, de uma forma muito premente a população, ou grande parte da população, negligenciados e importantes para a sociedade. Nós vamos um bocadinho dissecar o que é que são estes conceitos para ajudar a entender e, sobretudo, para ajudar a perceber como é que na prática é possível compreender se de facto um problema tem ou não estas características e se de facto uma solução é ou não inovadora, com base em alguns exemplos práticos. Então, para a identificação do problema, aquilo que nós sentimos também, fruto do nosso trabalho com os empreendedores e com as organizações, é que é muito útil responder a estas três questões que precisamente encontramos na definição. Ou seja, em primeiro lugar, será que este problema é grave? E aqui importa muito, e já pensando até no propósito da elaboração de uma candidatura, pensar-se quantas pessoas são afetadas na região, no país, no mundo, quais são as estatísticas, face à população em geral, se é um problema local, se é qualquer solução que eu posso trabalhar localmente, mas até é um problema que afeta grande parte da população e, portanto, a solução depois tem potencial para ser disseminada. Portanto, tudo isto nos dá alguma indicação se o problema é grave. E de que forma é que a vida das pessoas acaba por ser afetada e condicionada. E, portanto, estas duas perguntas são muito importantes, sendo que muitas vezes nós encontramos várias fontes de informação, e também já vamos falar sobre isso, para tornar esta recolha de informação o mais fidedigna possível. Em segundo lugar, existe aqui quase que aquilo que em termos de mercado se chama uma pesquisa de mercado, que é tentar perceber se o problema é ou não negligenciado, ou seja, não existem neste momento soluções que possam resolver este problema, as soluções que existem são insuficientes ou ineficazes, portanto ainda não resolvem o problema na totalidade, ainda não chegam a todas as pessoas, ou existe uma solução mas é demasiado cara para que seja acessível ao público em geral, ou está só numa localização geográfica. Portanto, não quer dizer que não exista de toda resposta, mas pode existir ainda uma resposta muito limitada e que não abranja a totalidade das pessoas ou grande parte delas que sofre com este problema. Por fim, a última pergunta são os efeitos positivos que advêm da resolução deste problema. Ou seja, vamos imaginar, aqui é útil pegar num exemplo prático, que é se eu resolver, por exemplo, o problema de emprego de uma pessoa, portanto, de passar de desempregado a empregado, eu não estou só a resolver um problema de emprego. Na prática, eu estou a fazer com que aquela pessoa tenha mais rendimentos, o que vai determinar que ela vai ter uma maior qualidade de vida, vai investir mais na educação dos filhos, na saúde da família, nas condições da casa onde vive ou na casa onde vive. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias positivas que se geram, que nós, em inovação social, chamamos de externalidades positivas. Portanto, resolvemos um problema, exatamente porque ele é muito grave, ele vai condicionar muitas variáveis da vida da pessoa e, portanto, vão gerar aqui um conjunto de efeitos positivos. Pronto, eu acho que logo na definição do problema, o bom princípio é perceber se de facto ele é grave, se é negligenciado e se tem efeitos positivos. Eu lanço aqui um alerta que muitas vezes, quando se inicia esta pesquisa, vamos contra ideias que eventualmente possamos ter de senso comum. Por exemplo, acharmos que todos os idosos do nosso município estão isolados porque vivem em casa sozinhos e sentem muita solidão. Não sabemos se isto de facto é ou não verdade, não sabemos se a investigação nos diz se as pessoas que vivem sozinhas sentem ou não solidão,
se de facto aquelas pessoas, se é por viverem sozinhas que sentem solidão, pode ser ou pode não ser. Portanto, exige aqui uma pesquisa para sairmos muitas vezes daquilo que é a nossa percepção, de falarmos com algumas pessoas no dia a dia, ou algumas pessoas, por exemplo, que estão na nossa instituição, mas podem não representar o que se passa na comunidade de forma mais alargada. Portanto, normalmente a pergunta que nos fazem é: ok, então como é que eu consigo saber exatamente o que é isto? E temos aqui algumas sugestões para aferir se de facto isto acontece. Em primeiro lugar, para percebermos se o problema é grave, é olhar para os dados de investigação, olhar para as estatísticas, que muitas vezes já se encontram disponíveis, ouvir especialistas que trabalham de alguma forma ligados a este tema em diferentes áreas e, sobretudo, auscultar o público-alvo. Portanto, existir aqui uma pequena amostra. Claro que agora dirão, mas eu não vou ter tempo para fazer isto tudo. Claro que em função do vosso tempo ou de diagnósticos que já fizeram, avaliações que já fizeram, por exemplo, sei lá, informação que recolhem quando estão com os vossos utentes, beneficiários, ou quando vão revisitar diagnósticos ou fazer planos, às vezes esta informação acaba por estar lá. Em segundo lugar, antes de partirem para uma solução que consideram inovadora, pesquisar que soluções já existem em termos nacionais e internacionais. Muitas vezes há projetos que têm determinada ideia e nesta pesquisa deparam-se com soluções que em termos internacionais já existem e pensam, olha, será mais prático importar esta solução, fazer uma parceria, importar uma metodologia, importar entre aspas, não é? Uma metodologia que já foi testada e tentar validá-la para o nosso país e seguir esta metodologia porque já tem alguma credibilidade e alguma eficiência demonstrada. Portanto, ir pesquisar o que é que já existe em termos locais, nacionais e até internacionais é um excelente passo. E perguntar às pessoas como é que atualmente resolvem o problema. Portanto, mesmo às vezes através de redes informais, cada pessoa já tem o seu mecanismo para resolver aquele problema, portanto, qual é que é essa solução típica que eles encontram. Por outro lado, quais são as tais dimensões adjacentes que seriam transformadas? Se a pessoa conseguir emprego, se conseguir apoio para a mãe ou o pai que são idosos e estão sozinhos, se conseguir um apoio especializado para o seu filho, o que é que se vai transformar na vida daquela pessoa? Isto aqui é super importante porque é o que nos dá a tal dimensão do problema, esse de facto é um problema que vale a pena, sobre o qual vale a pena intervir. Posto isto, surge então o que é isto das iniciativas de inovação e empreendedorismo social? São iniciativas que querem intervir desta tal forma inovadora e eficiente sobre um ou vários problemas sociais ou ambientais, com o objetivo de gerar o tal impacto positivo, não é? Portanto, o objetivo, o fim último é tentar gerar um impacto social positivo. Vamos ver aqui alguns exemplos que já existem, portanto, que não são ideias criativas neste momento, porque já foram em tempos, mas podemos estar a falar, por exemplo, da combinação criativa de necessidades da comunidade, termos jovens universitários que necessitam de casa a um custo mais baixo e temos idosos que vivem sozinhos, têm quartos livres e precisam de companhia durante o dia e algum tipo de suporte. E foi assim que surgiu, no âmbito até da autarquia local, que foi o município do Porto, o programa Aconchego. É uma inovação porque junta dois recursos, no fundo, da comunidade que não estavam juntos. Em vez de estar a construir residências universitárias, procurou a integração destes jovens e aquilo que faz é procurar uma boa combinação de perfis para ter a certeza que é uma experiência positiva para todos os envolvidos. Aqui, como segundo exemplo, temos uma resposta diferente a uma necessidade da comunidade, mas que se integra muito bem nas respostas já existentes. Os idosos que têm dificuldade de sair de casa ou das instituições, das estruturas residenciais para pessoas idosas e passear pela comunidade. Por que não usar uma rede de voluntários e fazer passeios com eles a sítios que normalmente não estão acessíveis, como museus, como parques, como jardins, como serralvos. E temos aqui o projeto, por exemplo, Pedalar Sem Idade de Porto, que faz isto precisamente na área metropolitana do Porto, se bem que também existe o mesmo projeto em termos nacionais, e o objetivo aqui é procurar que esta solução diferente e inovadora tenha uma boa integração com as respostas típicas que já existem. Temos aqui Vou ver ir para casa. Temos aqui uma terceira resposta,
que é para um público com necessidades específicas. Quando foi criada não existia de facto uma resposta específica para este público, que são os cuidadores, portanto, que necessitam de informação, necessitam de apoio, necessitam de descanso. Quando esta associação foi criada ainda nem existia o estatuto legalmente constituído do cuidador e, portanto, neste momento já é uma associação com provas dadas e também com sede e que cresceu no Porto. E é também uma referência, baseia-se muito numa rede de voluntários, tem muito know-how sobre este tema e, portanto, aquilo que procuram fazer é, de facto, dar uma resposta a um público que ainda não tem resposta. Portanto, temos aqui vários exemplos para verificarem que às vezes é uma combinação de recursos que já existem na comunidade, outras vezes é uma resposta que encaixa naquilo que são as respostas típicas, outras vezes é uma resposta para um público que ainda não tem resposta alguma ou que a resposta que tem é altamente incapaz de fazer face às suas dificuldades. Por outro lado, penso que faz sentido clarificar muito bem o que é valorizado então, que é a inovação disruptiva, que é algo que ainda não tem resposta estruturada, e aqui dou como exemplo, por exemplo, a Associação Cuidadores, ainda não existia uma resposta estruturada e efetiva para aquilo que eram as necessidades dos cuidadores, portanto é uma inovação que acaba por ser disruptiva. Uma inovação incremental, que é o quê? É uma abordagem metodológica que, no fundo, aquilo que procura é trazer uma inovação, mas que está em estreita articulação com uma política pública ou com as respostas típicas já existentes, sendo que é sempre valorizada a demonstração desta complementariedade e articulação com a resposta pública que já existe na área. Eu enfatizo este ponto porque a inovação social não vai contra as respostas típicas, pelo contrário, procura complementá-las e enriquecê-las. Portanto, com a perfeita noção que as respostas típicas, além de serem absolutamente necessárias, são elas que dão resposta à grande maioria dos problemas graves sociais e negligenciados. Portanto, na prática, isto é quase como uma empresa que cria o seu departamento de inovação, que é nós vamos continuar a fazer os nossos produtos, os produtos nos quais somos muito bons a fazer, mas vai haver aqui um campo onde queremos, de facto, ir criando e experimentando coisas novas e receitas novas, não é? Independentemente de continuarmos a venda das receitas que são o nosso sucesso e que já respondem de forma efetiva às necessidades. Depois, por outro lado, acho que é importante partilhar o que é que não é inovação. Muitas vezes também há esta dúvida, não é? O que é que entra na inovação e às vezes parece que entra tudo. E o que é que não é inovação? Portanto, o que é que não é inovação? Esta é fácil, que são as respostas típicas, os centros-dia, os serviços de apoio domiciliário, as creches, portanto, tudo aquilo que são respostas que já existem ou que acabam por ser, mesmo a título informal, muito comuns no território, em termos nacionais ou até internacionais. Portanto, isto não é inovação. A extensão ou o desdobramento dos métodos atuais. Portanto, dizer, ok, eu vou fazer o mesmo, mas vou fazer em mais quantidade, ou vou fazer num horário mais alargado. No fundo, vou alargar o meu âmbito de atividade, quer em termos de público, quer em termos de horário, o que for. Isto também não é entendido como inovação. Portanto, isto é entendido como quase uma melhoria do próprio serviço ou aumento da sua capacidade. A responsabilidade social de empresas também não é inovação social, muito embora algumas já incorporem inovação social nesta área, mas tipicamente, por exemplo, o voluntariado, as ações de responsabilidade social das empresas também não são inovação social, ou podem ser, mas não quer dizer que por ser responsabilidade social que é. E os movimentos ativistas muito vocacionados para a sensibilização. Portanto, na prática, o objetivo primeiro da inovação social é a resposta, a resolução ou a minimização de um problema social ou ambiental grave. Portanto, não é só sensibilizar é procurar de alguma forma, com estratégias concretas e com uma solução inovadora, tentar resolver. Alguns exemplos nacionais e internacionais do que é isto de inovação social, para não estarmos a falar no vazio. Temos aqui um projeto espanhol, mas que já está presente em vários países, portanto, existe normalmente nestes projetos um grande foco na tentativa de disseminação da ideia, a partir do momento em que ela é dada como válida e que o impacto gerado é muito positivo, que é o projeto Adota un Abuelo, muito ligado ao envelhecimento, e aquilo que este grupo de espanhóis, no fundo, descobriu foi que existem muitos idosos institucionalizados, muitas pessoas idosas institucionalizadas que não recebem visitas, muito menos de pessoas mais jovens, e que existem muitos jovens, por exemplo, jovens universitários,
com disponibilidade de tempo e com vontade de, no fundo, se tornarem próximos de um destes idosos. E, portanto, criou aqui um sistema quase de apadrinhamento em que os jovens podem adotar um avô. Está institucionalizado e fazer visitas regulares e criar uma relação mais próxima com eles, trazendo muitas mais-valias em termos de qualidade de vida a estas pessoas idosas. Isto é idosos institucionalizados, portanto, com uma forte parceria das instituições locais. Temos aqui um outro projeto que é uma referência internacional, é um projeto dinamarquês, mas que já está em toda a Europa, incluindo também em Portugal, e foi criado pelo pai de uma criança com autismo que aquilo que descobriu foi que o filho, apesar de ter condicionantes específicas do autismo, nomeadamente na parte social, tinha capacidades excelentes ao nível da atenção a detalhes, e percebeu, porque o pai trabalhava na área tecnológica, que isto era uma competência super válida na área tecnológica. Por exemplo, para revisão de softwares, verificação de bugs, e portanto percebeu, o meu filho seria excelente, absolutamente excelente neste trabalho, porque ele é super concentrado, é muito atento a detalhes, e começou a pensar, ok, não só ele, como todas as crianças que têm estas características por serem ou autistas ou do espectro do autismo, e portanto criou esta espécie de consultora mais vocacionada para a empregabilidade de pessoas com estas características em particular, que aquilo que faz é apoiar as empresas, apoiar no fundo estes jovens naquilo que são as competências que são necessárias para a integração no mercado de trabalho, sabendo das suas características e aproveitando as suas potencialidades, e sensibilizar as empresas para receberem também estes jovens que se mostram altamente eficazes neste tipo de trabalho em particular. Temos aqui um projeto português, que é também uma referência na área da inovação social, que é o projeto Semear, que tem sede mais em Lisboa, na zona de Oeiras. Aquilo que faz é trabalhar com crianças, jovens com deficiência moderada, em especial deficiências cognitivas, e trabalham com eles áreas muito específicas em que a empregabilidade tem uma taxa de sucesso muito grande, nomeadamente agricultura, e depois o tratamento que é feito, ou melhor, o aproveitamento que é feito dos materiais que eles também, dos produtos que eles cultivam, nomeadamente para fabrico, por exemplo, de compotas, outros bens alimentares, e portanto eles estão envolvidos no processo desde a agricultura, à própria confecção, armazenamento, rotulagem, e atualmente até na criação de peças de cerâmica. Tudo isto sobre o chapéu da agricultura e a criação deste tipo de produtos locais de base agrícola, e em que eles depois, no fundo, decidem qual é que é a área que gostam mais, que pode ser armazenamento, pode ser a parte agrícola, pode ser a rotulagem, e muitos deles depois encontram com uma taxa de sucesso face à empregabilidade normal nas pessoas com deficiência, a mais típica, encontram oportunidades em empresas como a Zara e outras empresas grandes no mercado para áreas para as quais eles se preparam. O interessante é que eles escolhem o seu percurso dentro deste espectro de oportunidades, e é interessante conhecê-los e ver que são eles que escolhem se gostam mais de estar ao ar livre, se gostam de agricultura, se gostam da parte mais de produção, de estar em armazém, portanto, o que é que os faz felizes, no fundo. Temos aqui um outro projeto também que já está a nível nacional, a nível internacional implementado, que é o mapeamento de locais onde as pessoas conseguem aceder com dificuldades, com mobilidade reduzida. Portanto, também, mais uma vez, pessoas próximas de uma pessoa com mobilidade reduzida perceberam que isto é uma grande limitação. Porquê? Porque eu se calhar não vou a um sítio porque não sei se consigo entrar, se tem espaço para a cadeira, se tem casa de banho para mim, e portanto aquilo que fazem é através de um sistema que qualquer um de nós pode identificar, a partir do momento em que vai a um sítio, olha, este sítio está perfeitamente capaz de receber pessoas com mobilidade reduzida, e essa identificação que qualquer um de nós pode fazer vai servir para orientar pessoas que de facto desta informação precisam, através de georreferenciação, de fotografias, etc. Portanto, muito com base tecnológica. Um outro projeto com base tecnológica e que já está implementado em todas as escolas públicas, por exemplo, no Luxemburgo, e também já chegou a Portugal, chama-se Magrid, é um projeto premiado internacionalmente, e aquilo que faz é ensinar matemática sem competências linguísticas. Concretamente, no momento que nós vivemos atualmente, em que muitas escolas recebem crianças que não falam
absolutamente nada de português, portanto muitos públicos migrantes, e com esta dificuldade a sua aprendizagem fica estagnada a todos os níveis. E é fundamental que eles consigam progredir, pelo menos em algumas das áreas. E este sistema aquilo que consegue é fazer com que a progressão na matemática exista, porque não assenta na base linguística, não é? A célebre história do ele não acerta nos exercícios porque não compreende a pergunta, aqui é tudo intuitivo e funciona com base tecnológica sem a componente linguística. Significa que enquanto aprendem a ler, por exemplo, podem evoluir na mesma nas competências matemáticas. Pronto, são alguns exemplos. Alguns deles já receberam prémios internacionais, alguns deles foram criados em Portugal, outros noutros países e neste momento já estão no nosso país, mas aquilo que procuram é, através de abordagens diferentes, de ferramentas diferentes, perspectivas diferentes, procurar complementar aquilo que já existe. Portanto, se repararem, nenhum deles se substitui a respostas típicas que já existem, que fazem todo sentido, procuram sim complementá-las e muitas vezes trabalhar em articulação com essas respostas, como é o caso do Adotam à Abuela, ou que trabalha em articulação com as estruturas residenciais para pessoas idosas. Para terminar, e porque já passa das 15, eu vou deixar uma nota que a Sara certamente depois também irá referir, que é uma nota que nós lançamos desde o momento zero, que trabalhamos na área da inovação social, mas para nós é muito relevante e que desta vez surge como obrigatoriedade neste tipo de candidaturas, que é a medição de impacto. A partir do momento em que nós estamos a falar em inovação, é fundamental que todos os projetos incorporem, e desde o momento zero, desde a candidatura, a forma como vão medir as mudanças que pretendem obter, ou que esperam obter, ou se tudo correr bem, que vão obter na vida destas pessoas. E, portanto, delinearem já quais é que vão ser os instrumentos, a forma como vão recolher estas informações, terem uma noção de qual é que é o momento zero, o retrato atual da população ou da comunidade com a qual vão intervir, é um alerta que deixo porque acaba por ser muito importante para toda a narrativa, para se explicar como é que estava a situação antes, o que é que fizeram, o que é que aconteceu depois, quando saíram de cena, entre aspas, se a mudança se mantém ou se não se mantém, porque estes são os dados que depois vão permitir alavancar uma futura disseminação, perceber o que é possível mudar, o que é absolutamente necessário mudar, e o que é que tem que ser, entre aspas, reestruturado nos projetos. É uma informação fundamental, porque aqui nós não estamos a trabalhar no típico, já sabemos o que é que resulta, como é que resulta, já é um terreno que se conhece muito bem. Aqui estamos a experimentar novas ideias e podemos achar, sei lá, que as pessoas vão adorar andar de bicicleta, e depois quando vamos medir a quantidade de acidentes e de quedas e de, não sei, por acaso não é o caso, não é? É um mau exemplo que não aconteceu. Mas pode acontecer e, portanto, estarmos sempre com este alerta de como é que vamos avaliar, como é que vamos recolher informação para que depois, de facto, seja muito mais sustentável no futuro. Esta iniciativa é super importante. E pronto, foi uma introdução super breve, porque no fundo Super importante, sim. só pretendo dar uma introdução ao que aí vem, não é? Que é a oportunidade propriamente dita. Portanto, remeto-me ao silêncio e aguardo as vossas preocupações, sugestões ou eventuais partilhas. E vou interromper então a minha partilha. Pode ser, Sim. Sara? Sim. E vou eu continuar. Muito bem. Obrigada, Liliana. Deixem-me só retirar-vos aqui. Já estão a ver então o PowerPoint aberto, certo? Sim? Muito bem, obrigada. Então vá, após esta pequena, grande explicação sobre o que é e o que não é financiável nestas duas candidaturas que vamos apresentar, efetivamente o essencial e depois a informação final que a Liliana partilhou connosco, da medição do impacto, da importância do antes e do pós a vossa intervenção é essencial, porque assim é que vocês justificam o porquê daquela resposta, não é? Para futuros financiamentos e para futuras análises de outras respostas possíveis que possam sair dessa vossa intervenção. Portanto, vamos começar agora por avaliar, por vos apresentar então o aviso de abertura que está disponível neste momento
para a nível do Portugal 2030, Norte 2030, para ser exato, que é o Parcerias para a Inovação Social e Desenvolvimento de Competências em Crianças e Jovens, que é um modelo diferente do Portugal 2020, mas também é um modelo em que nós, IPSS, não estamos muito integradas sobre o que é isto de parcerias para a inovação social. Digamos que é um modelo tripartido, no qual nós e mais dois grandes grupos financiadores partilham responsabilidades na execução de uma dada operação. A entidade que se candidata propõe-se a desenvolver uma dada operação. Nessa operação existe a figura de investidor social, que é responsável por financeiramente apoiar o desenvolvimento da operação, e depois temos também, obviamente, o financiamento do Portugal 2030, e esta conjuntura, esta segunda envolvência dos parceiros sociais que vocês vão ter de encontrar para a apresentação da vossa candidatura, poderão ser outras entidades, sejam fundações, misericórdias, empresas, autarquias, que possam entrar e financiar estes 20% das necessidades líquidas, vamos ver, do financiamento, vamos ver um bocadinho mais à frente, que é isto, do projeto. Portanto, vocês fiquem já à partida a saber que as parcerias para a inovação social é efetivamente uma parceria. Vocês vão ter de encontrar outra entidade que irá abarcar com parte dos custos do desenvolvimento da operação, está bem? Do projeto. Então, esta candidatura, este aviso tem como objetivo a criação, desenvolvimento e o crescimento de uma iniciativa de elevado potencial de impacto. Estão a perceber aqui, elevado potencial de impacto, portanto, que já foi ou que será medido, no desenvolvimento de competências de crianças e jovens e que garantam o apoio de investimentos sociais. Em concreto, nesta operação, vocês terão de apresentar um plano de desenvolvimento, vamos ver mais à frente do que permita desenvolver competências e os recursos de crianças e jovens a lidar com desafios no seu desenvolvimento pessoal, seja através da disponibilização de um produto, de uma plataforma ou de serviço inovador. Okay? As candidaturas a esta operação terminam às 6 horas do dia 21 de dezembro e uma entidade pode apresentar tantas candidaturas quantas IEs conseguir desenvolver, não é? Implementar, pensar. Cada iniciativa tem duração mínima de 6 meses e máxima de 36. Então, quem pode apresentar a candidatura? Nós, portanto, IPSS, que tenham, obviamente, como sempre, não tenham dívidas perante a AT e a Segurança Social, que tenham efetivado o seu registro no RCBE, como nós todas temos, que possam dispor ou assegurar recursos próprios para o desenvolvimento da operação, tenham uma situação económica financeira equilibrada, não ter ou nem ter tido nos últimos 3 anos, por si ou pelo seu cônjuge separado, ou de pessoas e bens, os seus ascendentes ou descendentes em primeiro grau, um capital, uma porcentagem superior a 50%, em entidades com situação não regularizada a nível dos fundos, não terem sido condenados por processo de crime, também na execução de fundos europeus, obviamente não estar em processo de insolvência, que isto também é uma figura que não existe muitas vezes, existe algumas vezes, mas não muitas vezes no nosso setor, e não estar pendente de nenhum processo de injunção. São elegíveis para as candidaturas são elegíveis caso sejam apresentadas com todos os documentos que são obrigatórios, não é? Vamos ver, o plano de desenvolvimento e a carta de compromisso são documentos obrigatórios, sendo que existe um apoio máximo do FSE mais de 250 mil euros, ok? Os parceiros sociais têm de assegurar pelo menos 20% das necessidades líquidas de financiamento e têm de então subscrever uma carta de compromisso, que vamos ver também qual é que é o seu conteúdo. Não podem ser parceiros sociais, prestadores de serviços que sejam enquadrados na própria candidatura, financiamentos de outros programas e de outros projetos, autofinanciamento. A entidade não pode dizer, ok, eu sou a minha própria parceira social e sou eu que invisto os 20% das necessidades líquidas de financiamento.
Não podem ser bens ou serviços, e também não existe esta figura nas instituições, que é nós sermos detidos por entidades, não é? Portanto, um investidor, uma IPSS não é, uma IPSS não é detida por uma outra entidade. Portanto, estas figuras aqui não se, não se, não se asseguram relativamente às participações maioritárias ou direitos de voto. Portanto, não se colocam nas nossas instituições. São valorizadas iniciativas e IES que se propõem a contribuir para o desenvolvimento de competências de jovens, já vimos que esse é que é algo de apoio, nas seguintes áreas: saúde mental de crianças e jovens portadores de deficiência ou capacidade, crianças e jovens migrantes, institucionalizados, bullying e cyberbullying, abuso e violência sexual. São valorizadas a nível de candidatura e IES, incidam sobre respostas inovadoras numa escala de multinuso. Portanto, a vossa atuação deve sair do vosso concelho e ir para concelhos próximos, ou até mesmo na vossa área metropolitana. Neste caso, temos o de Porto e temos a Sintama e Sousa, que asseguram o envolvimento e a cooperação entre entidades que atuem no domínio da saúde e outros domínios. Temos aqui alguns parceiros, os típicos que nós conhecemos, não é? As escolas, na infância, das escolas, algumas empresas que tenham algum trabalho especializado, sejam centros terapêuticos, os centros de saúde. Portanto, serem aqui um pouco do vosso escopo de atuação a nível de parceiros. A CPCJ, portanto, isso já é muito, muito nosso normal. Prevejam a constituição de uma comissão de acompanhamento. Portanto, isto são pontos que favorecem a vossa candidatura, está bem? Que prevejam a constituição de uma comissão de acompanhamento em que as entidades intermunicipais participem, ok? Estas comissões poderão entregar também outros representantes de outras entidades e ou personalidades que vocês considerem mais-valia para o vosso projeto, para o vosso IE. O financiamento, como vos referi, o valor máximo financiado pelos fundos europeus são 250 mil euros. Portanto, a minha operação vai ter um custo total que, retirando as receitas que ela poderá originar, igual a uma necessidade líquida de financiamento. E esta necessidade líquida de financiamento é financiada 20% pelos parceiros sociais e os remanescentes, 80%, é que são divididos entre nós, a entidade que faz a candidatura, e o FSE, portanto, os fundos europeus. Ok? As despesas que são elegíveis são despesas, são os custos diretos elegíveis com os recursos humanos, acrescidos de 40%. Portanto, estes custos diretos elegíveis são ou contratos de trabalho ou contratos de prestação de serviço. Deixo nota que os contratos de prestação de serviço têm de seguir as regras do Código dos Contratos Públicos, portanto terão de seguir, terão de cumprir com o CCP para a contratualização dos prestadores de serviço. Relativamente aos contratos de trabalho, já sabemos que terão sempre de estar intrinsecamente ligados com esta nossa iniciativa, ok? Relativamente aos custos indiretos com os recursos humanos, estes 40% não são, é valor que não é justificado a nível de despesas. Portanto, vocês não terão de impedidos de pagamento apresentar essas despesas, ok? E serão sempre esse valor fixo. Como falamos, a importância da medição, já no Portugal 2020, Portugal 2030 continua com a mesma metodologia, não é? Nós temos de identificar indicadores de resultados e de realização, sendo que neste aviso o indicador de realização são o número de pessoas abrangidas diretamente pela operação. Vocês na candidatura terão de identificar um número e terão de, com a execução dessa candidatura, alcançar essa meta, não é? De resultado, temos o compromisso assumido no plano de desenvolvimento. Portanto, este indicador de resultado é avaliado, como o próprio nome diz, após a execução do projeto, em que vai avaliar se efetivamente o compromisso que vocês assumiram foi efetivamente alcançado. Temos mais 2 indicadores: as instituições envolvidas em projetos de inovação e experimentação social, ok? E as pessoas de grupos vulneráveis abrangidos pelas operações. Para a candidatura em si, vocês vão precisar de
4 documentos, todos, se vocês têm minutos disponíveis, no final da sessão vamos-vos enviar os documentos que vamos também ver agora, vamos passar um pouco por eles, que é o plano de desenvolvimento da IES, em que vocês justificam o problema, a solução e como avaliam o seu impacto, a carta de compromisso e investimento social, o memorando de entendimento entre os parceiros e o orçamento do projeto. Vocês depois também podem adicionar alguma informação que considerem importante para a avaliação por parte do Portugal Inovação Social da vossa candidatura. Ok? Portanto, eu vou agora desinterromper tela e partilhar outros documentos. Portanto, os documentos da candidatura. Temos então o plano de desenvolvimento, que tem aqui algumas regras de preenchimento, não é? Portanto, em que vocês terão tem no máximo 25 páginas, podem adicionar um pequeno vídeo, recomendam que se adicione um pequeno vídeo da apresentação da entidade, e então terão de começar por descrever qual é o problema social que vocês pretendem resolver com esta iniciativa, a quem se destina a vossa iniciativa, qual a gravidade do problema social, a solução proposta, quais são os aspectos inovadores da vossa proposta, porque é que a proposta é melhor para a resolução desse problema. Portanto, quais os resultados alcançados com a implementação desta solução em outros contextos, caso já exista experiência anterior, qual o impacto esperado, ok? Qual o papel dos destinatários da comunidade de diagnóstico do problema no desenho da solução, que a Helena estava a dizer há bocado, tentem perceber porque é que é um problema social, não é? Saiam das estatísticas e vão falar com o vosso público-alvo. O projeto promove a cooperação intersetorial entre as entidades públicas, sim, quais. Existe então a criação de tal comissão de acompanhamento que vos falei. Este é um aspecto que vos dará na avaliação da candidatura maior pontuação. Como é que o projeto continuará e as atividades continuarão após a execução da operação de financiamento? Ela poderá ser disseminada para outros territórios, portanto, terão de escrever aqui largamente a vossa iniciativa, qual é a meta que pretendem atingir, okay? O que é que se comprometem a fazer, identificar a equipa, se é uma parceria, identificar as entidades parceiras e de que forma é que eles são parceiros, e então identificar aqui a equipa, não é? Portanto, o perfil, conteúdo funcional, número de pessoas, relação direta com a iniciativa, com o vosso projeto. Os investidores sociais, qual é a sua experiência e reconhecimento? Que outras entidades contribuem para a iniciativa e para o cumprimento dos seus objetivos? A nível dos objetivos de atividade, orçamento e avaliação, qual é o objetivo e a abrangência territorial da vossa iniciativa? Quais as atividades que irão dinamizar? E depois, claro, o orçamento. Okay? Qual é o plano de financiamento? Seja o valor e a percentagem de financiamento assegurado por cada investidor social e o valor de financiamento público solicitado. Como será avaliada o impacto da iniciativa, não é? Muito importante. E depois, como é que esta iniciativa promove a não discriminação? Isto já são questões europeias, não é? A não discriminação e a promoção da igualdade de género, e como é que esta iniciativa contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Depois irão fazer um breve resumo do vosso projeto, e a nível do plano de desenvolvimento, esta informação que é solicitada. A carta de compromisso de investimento social é então assinada entre a entidade e o proponente, portanto o investidor social, que vai, obviamente, assinar uma declaração em que compromete-se a financiar por uma dada IES um dado valor, e ainda vai acompanhar a implementação deste plano de desenvolvimento da seguinte forma. Ok? E assina tanto as cartas quanto os parceiros. Depois temos ainda o memorando de entendimento entre os parceiros. Ok? No qual vou identificar os parceiros, vou identificar atividades de cada parceiro, contributos, gestores, gastos estimados de cada entidade, portanto, quando é uma candidatura feita em que existe uma entidade coordenadora, mas depois existem entidades
outras entidades que também participam e que também têm direito a financiamento, e depois existem então os termos de aceitação e de compromisso de cada dos parceiros da IE. Claro que vocês podem fazer uma candidatura sem parceiro, não é? Sem parceiro, precisam de investidor social, não precisam de parceiro social. A nível de orçamento, o orçamento é muito simples, como já puderam verificar. Portanto, nós vamos ter de identificar, estou no Word, vão ter de identificar então o perfil profissional, nome de colaborador, e então explanar aqui os gastos com o pessoal, o número de meses afetos ao projeto, e ele faz automaticamente o cálculo aos gastos do pessoal interno, faz a mesma questão para o pessoal externo, então os tais prestadores de serviço, e a taxa fixa dos 40%, e temos então o custo total elegível da operação. Ok? A níveis gerais, esta é a. Deixem só. Estas são as candidaturas, é a candidatura às parcerias para o impacto. Aquilo relevante. Já estão a ver o PowerPoint de novo, certo? Eu não consigo ver. Vocês estão a ver, sim, Helena, sim. A candidatura é assim que é explanada. Aqui o difícil é encontrar a ideia, não é? Que acho que é o. Já curiosamente, tive várias entidades que eu preciso financiar isto. Que ideia é que posso ter para fazer? Eu, pois bem, se eu tivesse um negócio de vender ideias, era rica, não é? Mas o objetivo é outro, não é? Pensar num problema e arranjar a solução, e não no que preciso de comprar para desenvolver a candidatura. Mais tarde, depois no final podemos falar um bocadinho mais com algumas dúvidas que vocês tenham sobre as parcerias para a inovação social, e agora vamos falar sobre os projetos inovadores da segurança social. Portanto, os projetos inovadores, estes já estão direcionados à promoção da autonomia e independência dos idosos e envelhecimento ativo e saudável. Só uma pessoa para entrar. São projetos que tendo um impacto positivo, e também a importância aqui de medir o impacto, poderão ser alvo de continuidade a nível no âmbito da cooperação, portanto, para um Procoop de respostas somente inovadoras, já aconteceu anteriormente, que tem como objetivos e prioridades promover a autonomia e independência, igualdade de oportunidades, de valorização e integração ativa na sociedade nas comunidades identificadas, garantir o isolamento, combater o isolamento e garantir acompanhamento personalizado, alinhar a área de atuação identificada com os objetivos de política pública e necessidades do território envolvente, desenvolver modelos de intervenção especializados que sejam eficientes no ganho de impacto social na área de intervenção, promover parcerias e o trabalho em rede com amplitude geográfica e de caráter multidimensional com relevante impacto nas dinâmicas sociais, estimular e apoiar a criação de conhecimento e a disseminação de práticas de inovação social que promovam o desenvolvimento sustentável com o crescimento das méritos das mesmas. Estas duas últimas objetivos e prioridades lembram-me assim, estão assim quase feitas para algumas entidades, assim, as cúpulas, não é? Portanto, poderão se candidatar aqui estas duas, com projetos para estas duas objetivos e prioridades. A nível de beneficiários, as IPSS, ou então as entidades de economia social que já tenham tido uma candidatura aprovada pela estrutura de Missão Portugal Inovação Social, não é? E que tenham tido também uma avaliação externa com impacto positivo. A candidatura pode ser apresentada em parceria, mas é quando é apresentada em parceria, a entidade coordenadora é que apresenta, é que intitula a mesma. Existe um montante máximo de financiamento de 200 mil euros por um período máximo de 2 anos, e são a área geográfica do objeto de financiamento é todo o território continental. Critérios e formas de avaliação dos projetos a financiar. Quem me conhece sabe que para ganharmos projetos temos de analisar sempre, construir os nossos projetos ao nível da sua aprovação, portanto, quem fizer projetos para estas candidaturas, por favor, tentem responder nas vossas
candidaturas a estes pontos, porque estes pontos é que nos dão pontuação, ok? Portanto, a pertinência do projeto face às necessidades identificadas, definição dos beneficiários, temos de definir os beneficiários finais, temos de identificar as necessidades do território, haver uma qualidade do diagnóstico, relação entre o objetivo da ação e as necessidades identificadas, ao nível da qualidade técnica e adequação do perfil da equipa, a eficiência do modelo de intervenção, competência da entidade na área da intervenção, experiência e conhecimento da equipa, envolvimento dos técnicos dos parceiros e pertinência da sua colaboração. No plano de ação e metodologia, a clareza do mesmo, a coerência do mesmo com os resultados previstos, pertinência e qualidade da metodologia proposta e contribuição do mesmo para a resolução do problema identificado, não é? Sustentabilidade e viabilidade financeira, portanto, tem de ser viável, tem de ter um modelo de gestão eficaz, tem de criar valores e tem de, de certa forma, ser garantida alguma continuidade e durabilidade do projeto. O número de pessoas abrangidas e potencial de impacto social, portanto, a importância de medir, não é? Portanto, acompanhamento da metodologia, ações e metas desejadas na proposta, inclusão de entidade externa para o estudo de impacto, alcance do número de destinatários e mudanças sociais significativas e um plano de risco e adaptabilidade da vossa candidatura, não é? Da vossa operação. Estes 5 pontos, portanto, são ponderados de 0 a 20, então terão uma escala de 0 a 100, serão apenas aprovados candidaturas com uma pontuação superior a 50%. Okay? As candidaturas decorrem até ao meio-dia do dia 30 de dezembro, para nós não é normal, porque a Segurança Social é sempre até à meia-noite, portanto, vai até ao meio-dia do dia 30 e após a sua submissão. A Segurança Social diz que, passados 60 dias consecutivos, faz a proposta de decisão de aprovação. As entidades têm 10 dias para aceitar ou não pronunciar-se em sede de audiência prévia. As candidaturas são feitas através da submissão de um formulário, ok, que está disponível na internet. E este formulário, num primeiro ponto, pede para identificar a entidade, num segundo, começa então a entidade a ter de explanar o seu projeto, dar um nome, nomear, identificar o responsável, o cargo, o contacto, o e-mail do responsável pela candidatura, descrever o projeto, ok? A missão do projeto, os objetivos do projeto, quando inicia e quando termina. Claro que nós sabemos sempre pela Segurança Social, isto são sempre datas de início e fim, são meramente indicativas, não é? Apenas para considerar os 6 e os 36 meses. O período máximo de 2 anos para essa candidatura. Quais são os destinatários, qual é o território, onde, locais, espaços físicos onde irão decorrer o projeto, se terá ou não terá outros financiamentos para além da Segurança Social, a descrição dos mesmos. Caso o projeto já tenha tido, então, as entidades que não sejam IPSS podem candidatar, que não é o caso aqui da linha preço, mas caso seja uma entidade de economia social e que tenha feito já uma candidatura à estrutura de missão Portugal de Inovação Social com impacto positivo, submeter o tal relatório, isto é condição de elegibilidade para essas entidades. Temos então de, através do fundamentar, apresentar o diagnóstico da situação e fundamentar o projeto, porque é que o projeto é inovador, número de postos de trabalho a criar, número de destinatários, valor por destinatário, valor da compra, portanto, o custo por destinatário, o valor da participação solicitada e o valor global do projeto, não é? O financiamento pode não ser só da Segurança Social, as próprias entidades podem abarcar com uma porcentagem desse financiamento, ou então ter, financiamentos externos. E depois terão de apresentar documentos. Documentos estes de caráter financeiro, informação económica ou financeira, com os custos, proveitos, porcentagem de dependência dos subsídios e resultados previstos, portanto, uma demonstração de resultados
deste vosso projeto. O plano de ação, no qual expõem o modelo de intervenção, a experiência da entidade, a identificação da relação de parcerias e pertinência das mesmas, o plano de atividades, metodologia e relação com o problema identificado, teoria da mudança aplicada à proposta, plano de riscos e adaptabilidade, proposta de monitorização e avaliação de impacto do mesmo. Ok? Existe um número máximo de caracteres. A equipa, terão de apresentar a equipa, com notas biográficas da entidade e das entidades proponentes e parceiras e dos recursos humanos que estarão afetos ao projeto. Terão então de depois fazer o sim, submete e datam. E então fica submetida a vossa candidatura. Como sempre, lembramos que estes formulários da Segurança Social não exportam documentos, portanto, aconselhamos sempre a fazerem prints antes de submeter as vossas candidaturas, porque temos sempre este problema com a Segurança Social, principalmente nestes formulários que são fora da Segurança Social direta, nós não conseguimos guardar a informação que submetemos e o momento é antes de submeter, ok? Portanto, a nível das candidaturas da Segurança Social, a candidatura da Segurança Social é esta a informação que existe. Também vos enviaremos depois um guião que pouco ou nada diz sobre a candidatura, mas também vos enviaremos. Portanto, após esta explanação, abro aqui as hostilidades para apresentarem questões, preocupações, e caso tenham alguma questão que queiram colocar, por favor, nós temos aqui nos bate-papo. Nada. Estejam à vontade para conversar connosco. Doutora Sara, boa tarde. Posso? É o Rui Deve? o Rui Botelho Olá, da Extensão dos Cavalos. Tudo bem? equiterapêutica, boa tarde, olá. Sim, da Equiterapêutica, é isso mesmo. Então, conta-me. Bom, pronto, é assim. Eu tenho só duas. Antes de mais, agradecer pela vossa apresentação e pelo esclarecimento que foram dando. Foi muito bom. Acima de tudo, obrigado por também criarem estes momentos. E eu tenho só duas dúvidas. Ou seja, quem é beneficiário direto final do PRR pode se candidatar também à inovação social? Sim, são linhas de financiamento diferentes, sim. Ok. A mesma operação é que não é financiada nas duas vertentes. Sim, 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 sim. Ok? Isso. A candidatura que vocês têm nas comunidades desfavorecidas não pode ser algo de financiamento aqui, Exato. os mesmos Ok. gastos. Sim, sim, os mesmos gastos. Sim, 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 sim. Isso Hum. pronto, ok. E diga uma coisa, tem valor mínimo de candidatura? Porque Não, na outra tinha, penso eu, que era o valor de 50.000 euros que tinha que se 50 ou 60 mil que teria que se pedir de valor não. mínimo. Nesta não há essa informação. Ok, Nestas. ok, ok, sim, nesta, sim, sim. Pronto, era Mas isso. acho que vocês estarão mais envolvidos para a primeira, não é? Para Portugal 2030. Sim, Pronto. Muito bem, obrigada, Rui. é isso. Doutora Obrigado, Débora. obrigado. Nada. Doutora Obrigado. Débora. Olá, boa tarde. Olá. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós estamos a avaliar a possibilidade de fazermos uma candidatura Uhum. ao aviso número 2, portanto, Sim. voltado para crianças e jovens, e temos algumas dúvidas mais específicas relativamente a alguns aspectos da candidatura. Eu não sei se é possível Diga, aqui diga. esclarecer. Por exemplo, Conseguimos? nós já tivemos acesso ao balcão dos fundos, à candidatura que surge no balcão dos fundos, Uhum. e referem-se a CAI da operação. O que é considerado o CAI da operação? Depende da atividade, não é? Portanto, não sei se quer-nos explicar aqui a sua ideia inovadora, que é para que nós conseguirmos enquadrar ou então falar com o vosso contabilista. Mas trata-se do CAI da instituição ou o CAI Uma da entidade atividade? pode ter uma entidade, não, do CAI da atividade que vocês propõem se desenvolver. Ok. Ok. Acho que percebo mais ou menos. Agora, relativamente a outro aspecto que é o Código de Orçamento de Investimento, a que é que se refere este ponto?
Não aparece lá opções de escolha? Não, é um campo aberto e menciona apenas isto, Código de Orçamento de Investimento. Para ir ver em que parte é que ele aparece. Não sei se depois poderemos. Eu posso verificar aqui, também tenho um print da candidatura. Hum. Mas sendo uma pergunta tão específica, talvez depois, doutora Débora, Ok, posso fazer um para não e-mail, se estar calhar, para esclarecer assim conversamos, sim, esta parte mais sim, coisas específica. tão, sim, se calhar. Sim, agora relativamente às características da parceria que estava a mencionar, portanto, neste caso, constituindo uma parceria de, por exemplo, 5 instituições, é suposto o promotor é que é o gestor da verba financiada, ou como é que se deve dividir aqui a gestão de responsabilidades dentro da parceria? Vocês é que terão de se definir lá na carta, não é? Mas à A partida, nível orçamental, não é? Portanto, os recursos humanos. em termos orçamentais, sim, mas o entendimento que fazemos é que o promotor é o gestor Da candidatura. da candidatura e da verba a financiar. Uhum. É um entendimento correto, ou não é desta forma que é lido nesta... Quem é que vai apresentar a despesa? Será a nossa entidade? Sim. Então, neste Portanto, caso, são vocês. somos nós. Sim. São vocês apenas que vão afetar a despesa, Ok. não Sim, são vocês. exato. Eu penso assim, de uma forma global, era mais ou menos isto. A comissão de acompanhamento, percebemos de que é que se trata, e à partida, por exemplo, se contratualizarmos a avaliação externa, não poderá ser a mesma entidade. Imaginemos que é uma entidade do ensino superior, por exemplo. Não fará sentido ser chamada para esta comissão de acompanhamento a entidade que também fará a avaliação externa, ou não colide. Portanto, o objetivo da comissão de acompanhamento é, não sei se a doutora Liliana, esta figura já vem da anterior Portugal 2020, a figura da comissão de acompanhamento. Eu não posso precisar porque também não estive envolvida, ou seja, quando eu cheguei à Iris, apesar de nós sermos um projeto que nasceu desta iniciativa, também não estive envolvida na parte da candidatura. Certo é que, eu não sei se em formato obrigatório ou não, mas esta comissão de acompanhamento, no fundo, acaba por ser um fator que muito enriquece a elaboração dos projetos. E que pode ser constituída não por prestadores de serviços, mas quase como uma Mentorias, não é? comissão estratégica que vos possa ajudar também, no fundo, a redirecionar, a avaliar o projeto, a redirecionar, a pensar estrategicamente em formas alternativas de melhorar a atuação do projeto. Portanto, aqui eu acho que podem ser pessoas da vossa referência, até que tenham conhecimentos ou que sejam especialistas na área de atuação e na área para a qual vocês se propõem a inovar, não é? Faz algum sentido do ponto de vista teórico e também prático, porquê? Porque normalmente, como as organizações estão-se a propor a inovar, convém que exista algum acompanhamento externo, escolhido por vós, não é? Da vossa rede de contactos, que possa acompanhar este percurso de uma maior inovação. Portanto, eu julgo que o espírito será exatamente esse, não é? Mas aqui a questão que a Débora está a colocar é se pode ser um prestador de serviço de operação. É assim, Não no é? nosso caso, nós, enquanto projeto que fez a candidatura, não tínhamos enquanto prestador de serviços, portanto foram escolhidos por nós e eram pessoas que até faziam O esse aviso acompanhamento. nada diz nesse sentido, não é? Pois. Portanto, não. São ilações, pode sempre colocar a questão nos contactos que estão disponíveis. Está certo, muito obrigada. Nada. Era apenas isto. Há alguma questão? Alguma intervenção?
aproveitem a Liliana para ela verificar se as vossas candidaturas, se as vossas operações são ou não são inovação social. Sim, eu posso deixar aqui já no chat o meu e-mail, porque Porque às muitas vezes vezes nós achamos que as ou dúvidas, complicamos demasiado, não é? sim, Normalmente, não é? As nossas soluções às vezes são demasiado complicadas, e às vezes é preciso assim esta ideia de este outro pensar, este outro olhar. então eu deixei aqui no chat o meu endereço de e-mail, está bem? Por isso, se depois, no momento da elaboração, ou quando tiverem a escrever a vossa ideia, a desenhar a proposta de valor daquilo que se pretendem, que pretendem fazer, se tiverem assim alguma dúvida ou se quiserem partilhar externamente, podem sempre também enviar-me um e-mail, está bem? Estou disponível. Alguma questão? Muito bem. Não havendo, lembro-vos que amanhã vamos, por esta hora também, falar sobre o Fundo de Reestruturação ao setor social, portanto, que também são candidaturas que estão abertas para reestruturar a sustentabilidade económica e financeira de entidades, de IPSS. É um fundo da Segurança Social. Creio que quem tem interesse já se inscreveu. Se não se inscreveram, podem contactar telefonicamente ou então enviar e-mail. Mas se não houver mais nenhuma questão, dou por encerrada a sessão. Agradeço a participação da Liliana, agradeço a Obrigada e vossa, muitas, agradeço a vossa felicidades, participação. Sim, muitas felicidades para esperemos as termos, ideias. ter causado aqui o bichinho, não é? Criado aqui o bichinho para que vocês consigam pensar e desenvolver novas iniciativas, não é? Nas entidades. Muitas vezes é necessário, às vezes pensarmos assim, fora da caixa. Não sei se o Félix da Marinha, aqui que apareceu agora aqui connosco, consegue nos dar aqui algum feedback positivo, porque já estão a pensar sobre estas coisas há algum tempo, não é? Sobre como inovar a vossa atividade, não é? Numa estrutura já tão enraizada, não é? Vamos ver, vamos ver. Estamos a solidificar e a pensar na questão. Vai correr tudo bem. Esperemos que sim. Tá, se não houver mais nenhuma questão, desejo-vos um resto de dia, estamos disponíveis, tanto nós como a Liana, e qualquer coisa que precisem, disponham.